Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. 2 Reis 20, 12. E vamos orar, pedir direcionamento ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, soberano Deus, convidamos o Senhor a estar conosco, a passear nos lares que estão representados nesta noite. Venha, Senhor, nos visitar. Instrui-nos, afinal somos como alunos que precisam ser guiados e orientados, Senhor, como um rebanho de ovelhas. Sem seu pastor, nada seremos. Pedimos auxílio de Ti, Espírito Santo, e seja bem-vindo, Senhor, aqui, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. 2 Reis 20, 12, diz a palavra do Senhor. Eu gostaria antes, lembrei agora para aqueles que talvez não estavam a semana passada, terça-feira passada, aonde falei sobre uma doença de um rei, o rei Ezequias, um rei que agradava muito a Deus, um homem de Deus. Na sua época, a Bíblia fala que não teve igual em Judá, ou seja, até mesmo um rei que administrou melhor o seu reinado do que o rei Davi. Entendemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Ezequias, a Bíblia fala que não teve igual. Olha isso em Judá. Ezequias passou por uma fase muito difícil na sua vida, aonde foi atingido de uma úlcera, e a Bíblia diz que estava sentenciado à morte. Sentenciado à morte, veio até ele o profeta Isaías para falar a mensagem que vinha do Senhor em dizer: Ezequias, prepara a tua casa, coloque em ordem na sua casa, porque a casa de Ezequias estava em legalidade, estava em desordem, havia uma brecha certamente reivindicada por Satanás. E Ezequias, humildemente, se virou para o muro, para a parede do palácio e começou a clamar. E rapidamente a misericórdia do Senhor operou na vida de Ezequias, porque afinal Deus vê e sonda os corações dos seus escolhidos. E o Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, porque o Senhor é bom. E agora nós vamos ler uma passagem que relata a vida de Ezequias depois de um milagre. Cuidado com todos aqueles que recebem a benevolência do Senhor, um milagre por parte do Senhor. Porque a tendência do homem mortal é que depois de uma visitação, de um encontro com Deus, de uma experiência com Deus, o homem se esquece. O homem abaixa as suas guardas e assim deixa o seu escudo, porque se esquece. Se esquece de quê, pastor Cris? Da prudência. Da prudência. Então diz a palavra, 2 Reis 20, 12, naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias estava doente. E veio o rei da Babilônia trazendo presente. O rei da Babilônia, estamos falando. Bom, vamos estudar sobre essa parte. Amada igreja, a primeira lição que possamos extrair nesse versículo de hoje é o seguinte: o falso profeta, o falso ministro,
o falso mentor, ele sempre se aproveitará do seu estado emocional. Ele se aproveita do seu estado emocional e se aproveita da sua doença. Há uma tremenda lição nessa passagem. Então, irmãos queridos, cuidado achar que ao estar doente, toda erva é remédio. Como assim, pastor Cris? Cuidado achar que ao estar doente, eu vou falar, modular de uma maneira diferente, todo médico é bom médico. A fé e o discernimento jamais devem se apartar de um Ezequias. Quando um Ezequias adoece, a fragilidade entra. Ele aceita presentes, ele aceita visitas em seu quarto, ele aceita bajulações. Aquele que era inimigo já não é mais inimigo. Afinal, Ezequias passou pelo leito da morte e passou a valorizar a vida. Mas o equilíbrio sempre deve acompanhar um escolhido do Senhor. Seja nas vitórias ou seja nas derrotas, jamais um Ezequias deve esquecer do seu compromisso com o Senhor, com o próprio Deus. Jamais o Ezequias deve se deixar levar pela fragilidade das suas emoções. Jamais o Ezequias deve abaixar as guardas. Amém, amada igreja? Mesmo estando doente, o Ezequias, sendo ele prudente, ele se torna saudável e forte. Contrariamente, um homem saudável e forte, se ele se torna imprudente, se ele é imprudente, terminará sendo doente. Fácil a ser manipulado pelas pessoas que o rodeiam. Afinal, quando o homem está doente, o que ele foca? Ele foca a sua doença e esquece de focar o principal, o Senhor dos Exércitos e a sua palavra. Então, nós iniciamos nessa noite esse culto com um ensino muito importante para a igreja. Iniciamos esse culto com uma advertência para a igreja, para sermos prudentes, para sermos homens e mulheres sábios nas suas escolhas e nas suas atitudes, independentemente daquilo que vocês poderiam atravessar. Por acaso, não seriam essas palavras um ensino para a OSCE? Não seriam essas palavras um ensino para os imaturos? Não seria um ensino para os líderes? Não seria um ensino para uma igreja que deseja aprender mais e mais do Senhor? Quer saber? Vocês estão sendo discipulados. A igreja pode dizer amém? Que o seu amém seja de dentro para fora. Pode dizer um amém?
Amém. Olha o que fala no versículo 13. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros da Babilônia, né? E mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não havia nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. É incrível, né, gente? Olha a imprudência de Ezequias. Então, outro ensino nós devemos extrair daquilo. E qual é esse ensino, Pastor Cris? Para quem você deve abrir a sua casa? Eu vou repetir. Para quem você deve abrir a sua casa? Pois a imprudência pode levar homens a abrir a sua casa para o inimigo. A imprudência pode despertar homens à ambição. Quando nós abrimos os nossos tesouros. Inclusive, como eu já lhe disse no início, no passado, eu já cheguei várias vezes a ensinar para vocês a importância de não compartilhar os seus sonhos com qualquer pessoa ou com quem não sonha com vocês. Mas o que vocês precisam reter nessa noite é que não abre os seus tesouros com qualquer. Não compartilhar os seus sonhos com qualquer um é algo que se lhe foi ensinado para todos vocês. Com quem não sonha com você, para que você vai se abrir? Não abre os seus tesouros. Não permite que o estrangeiro entre em seu terreno, em seu quintal. Não permite que o ambicioso veja os seus tesouros. Ele vai ter inveja por aquilo que você tem. Lembra de José? José, quando se lhe foi dados os sonhos, era imaturo. E foi imaturo quando compartilhou seus sonhos com seus irmãos. Foi imaturo em compartilhar sonhos proféticos para quem não entendia sobre profecias. Mesmo sendo seu pai, mesmo sendo seus irmãos, ele não foi maturo. Por mais que Jacó era um patriarca que tinha intimidade com o Senhor, não era o momento de José compartilhar os seus sonhos. Mas quando compartilhou os seus sonhos, o que aconteceu, amada igreja? O que aconteceu com José? Ele foi lançado num poço. Por causa de quê? Por causa da ambição de homens e por causa da inveja dos seus próprios irmãos. Pois dentro desse contexto, Ezequias, o rei Ezequias, foi imaturo. Não somente deu ouvido a seu inimigo, que se fez de amigo, como também mostrou a sua casa, a casa do seu tesouro, mostrou a prata, mostrou o ouro, as especiarias, a sala de guerra e
tudo quanto se achou tesouros, como fala a palavra do Senhor. E coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse. Alguém nessa noite está se vendo em Ezequias? Pois a imprudência de muitos fazem com que muitos abrem seus tesouros, falam demais e passam a ser prejudicados por causa da língua. E o ensino nessa noite é: cuidado com que você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você fala a sua intimidade. Por acaso, Ezequias sondou os frutos do rei da Babilônia? Por acaso, Ezequias sondou os frutos daquele que veio até ele? O que esperar de um babilônico? Qual aliança Ezequias poderia ter com ele? Pois assim diz o Senhor: a vaidade leva o homem à derrota. Guarda isso. Versículo 14 diz: então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Olha que interessante. Em primeira instância, Isaías, o profeta Isaías, já sabendo de onde essas pessoas tinham vindo, perguntou: de onde vieram? Ou seja, sabia ou não sabia? Claro que sabia. Deixou claro. São estrangeiros. Homens de terras distantes. Quais são as intenções daqueles que se aproximam quando não demonstram uma fidelidade? São boas ou são ruins? São ruins. E Ezequiel respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Viram tudo. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Imprudência total de Ezequias, um erro gravíssimo que vai lhe custar muito caro. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Em verdade, eu vos digo, há pessoas que são como um livro aberto. Há pessoas que são como um livro aberto. Há pessoas que falam da sua intimidade. Há pessoas que falam da sua particularidade, das suas finanças. Há pessoas que se abrem com pessoas que não devem se abrir. Na igreja, são formados líderes, vinhateiros que apresentaram seus frutos. Quando esses homens ou essas mulheres estão em Deus e vivem em santidade, diz o Senhor, dando um bom exemplo e bom testemunho, cuidando da sua vida, então deves confiar.
Mas há pessoas que querem fazer média. É um ditado. Há pessoas que querem se aparecer. E fala além do que é permitido. E com isso se prejudicam. E prejudicam toda a sua casa. Por quê? Porque Ezequias abriu as portas da sua casa. Há uma prudência, há um cuidado a se tomar, diz o Senhor. Versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Ou seja, já não era mais Isaías, mas era o Senhor. Já não era mais Isaías, era o Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor intervém. O Senhor não tem prazer na contenda. O Senhor não tem prazer na confusão. O Senhor não tem prazer na briga entre os irmãos. O Senhor não tem prazer na discussão. O Senhor não gosta de ver os seus filhos sendo prejudicados. O Senhor não tem prazer em ver os seus filhos serem roubados. O Senhor não tem prazer na mentira. O Senhor não tem prazer no engano. O Senhor não tem prazer na falsidade. O Senhor não tem prazer em tudo aquilo que vem por ambição. O Senhor não tem prazer no engano. Por mais que alguns podem passar por engano, o desejo do Senhor é abrir os teus olhos para que não seja enganado com a falsidade, com tudo aquilo que possa te cercar. Cuidado com o rei da Babilônia. Ele pode ter várias faces. E o Senhor não tem prazer em tudo aquilo que vem por ambição. Então, o que aconteceu? O Senhor, Ele interveio na vida de Ezequias por intermédio da vida de Isaías, seja para correção, seja para alertá-lo, ou seja para instruí-lo. O Senhor tem prazer de intervir. E veja o que aconteceu mais à frente, no versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Não era mais Isaías aí, era o Senhor. Cuidado, amada igreja. Cuidado quando você ouve de um Isaías: assim diz o Senhor. Porque quando um profeta que é profeta fala: assim diz o Senhor, ou ouça a palavra do Senhor, esteja, pois, tu atento. Muitos já não valorizam mais, inclusive dentro desse ministério. Não tem mais o temor, não tem mais o tremor da profecia vindo do Senhor, da própria boca do Todo-Poderoso. Isso é gravíssimo.
e o início de um sério desvio espiritual. Versículo 17. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Isso era a profecia liberada por Isaías. E Isaías já fala que um dia tu vai perder tudo aquilo. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Olha que foi anunciado, hein? Olha que foi anunciado. Mas Ezequias diz: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, assim diz o Senhor nessa noite. Por mais que sejas um homem de Deus, por mais que seja um escolhido meu, diz o Senhor, aprendem a lição. Comecem bem e terminem bem. Sejam fiéis até o fim. Guardem a fé. Lutem para guardar a fé, a sua salvação. Não negociem princípios. Não sejam imprudentes e não abrem os seus tesouros. Há ladrões a observar a sua casa, diz o Senhor. Há homens com segunda intenções. O diabo ele está em vosso redor. Não deixe com que a ambição e a vaidade tomem conta do seu caráter. Que isso serva de lição para todos vocês. Que a igreja não venha vacilar na sua caminhada. Vocês têm líderes. Vocês têm pastores. Vocês são direcionados a serem prudentes, a serem sábios, a serem tementes a mim, diz o Senhor. Por acaso, um reino se divide contra o mesmo reino? Não seria louvável os pastores dessa congregação orientá-los a ler a Bíblia? A serem prudentes? A serem sábios? Quais dos reis de hoje fariam isso? Sendo que o objetivo dos reis de hoje é acumular tesouros em suas câmaras. Em outras palavras, pastores contemporâneos da realidade da igreja de hoje. Muitos querem acumular tesouros. Não se importam com você e não se importam com sua casa.
Mas assim continua dizendo o Senhor: os meus escolhidos se importam sim com a sua vida, se importa sim com suas finanças, com seu bem-estar, com sua saúde emocional, com sua saúde espiritual e com sua família. E principalmente com sua salvação. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Incrível, né, pessoal? Ou seja, Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade e ficou 55 anos no poder. 55 anos. Ele começou a reinar muito cedo, né? 12 anos é muito cedo. Mas olha só, mesmo assim, debaixo de uma permissão divina, ele reinou 55 anos no poder. E 55 anos fazendo o que era mal. E olha que ele teve um tremendo exemplo, que era Ezequias. Quantos anos vocês têm? Quantos anos? Pois bem, esse Manassés, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor durante 55 anos. Ele fazia exatamente as mesmas coisas que os gentios faziam. As prostituições, as maldades e a idolatria. Ou seja, tudo aquilo que Ezequias havia construído, Manassés destruiu. Manassés acabou com absolutamente tudo o legado do seu pai. Aquilo de bom que Ezequias tinha feito. Que loucura, né? Como é a decisão de um homem, de um jovem que não quer levar o legado, o bom exemplo dos seus pais. Mas no versículo 2 diz: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Ázera, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Se inclinou diante de todos os exércitos celestes, ou seja, diante dos demônios, e lhes prestou culto. Pois, em verdade, assim diz o Senhor nessa noite. Nem sempre a bondade de um pai é transferida para um filho. E nem sempre a maldade de um pai
é transferida para um filho. Sabem por quê? Porque a maldição acompanha as gerações. Mas entre os membros de cada geração, se eles fizeram o que é justo perante os meus olhos, diz o Senhor, então toda maldição não chegará à casa deles. E enquanto viverem, os meus princípios serão aplicados e seus filhos serão ensinados neles. E nesse caso, a maldição é interrompida, porque a graça se estabeleceu mesmo nos dias da lei. Ezequias foi um exemplo disso. Ele fez o que era bom diante dos meus olhos, diz o Senhor, e não houve reis iguais a Ezequias. Mas o seu filho fez o que era mal diante de mim. A pergunta é: por quê? Porque a decisão veio por parte do próprio filho em usufruir do prazer. A imaturidade, a ambição, o egoísmo e a vaidade levou o filho de Ezequias a pecar contra mim, diz o Senhor. Quantos pais são verdadeiros em viver a minha palavra, diz o Senhor. Quantos pais ensinam os seus filhos o caminho que eles devem seguir? O filho, sendo este obediente aos pais, certamente seguirá os seus pais. Mas a rebelião e a escolha farão com que os adolescentes se tornem um adulto rebelde. Foi exatamente isso que aconteceu com Manassés. Eu, o Senhor, escolho homens para o trabalho. Eu escolho guerreiros, diz o Senhor. Eu escolho ministro. Mas antes das suas escolhas, a oportunidade é dada para todos dentro da sua casa. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na casa de Ezequias, Manassés deveria ter seguido os passos do seu pai, mas fez aquilo que era mal diante do Senhor. Ele afrontou a memória de Ezequias, levantou os altares a Baal e fez postes sagrados como Acabe tinha feito, algo abominável aos olhos do Senhor. E além disso, se inclinou diante de demônios e os serviu. Se inclinou diante de demônios, tendo a educação, tendo o ensino que Manassés teve. Algo interessante aqui. Lembra que a grande falha de Ezequias, que justamente causou a úlcera de Ezequias, é porque não tinha ordem em sua casa. Opa, não tinha ordem em sua casa. Olha a vida de Manassés, o seu filho. Olha como o Senhor
adverte. Antes, porque o Senhor vê todas as coisas antes delas acontecer. Como é importante ter um profeta perto de um Ezequias para lhe advertir. Às vezes, os pais veem os seus filhos e dizem assim, é uma benção, mas não sabe. Não sabe porque não as acompanha, não sabe porque eles não se assentam na mesa para vocês ensiná-los acerca da palavra do Senhor. Ezequias, se verdadeiramente houvesse colocado ordem na sua casa, como foi avisado pela profecia do próprio Senhor, usando os lábios de Isaías, talvez poderia ter resgatado Manassés. E no versículo 4 diz, acerca de Manassés, construiu altares no templo do Senhor, no qual este havia dito, em Jerusalém porém o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médium e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-a ira. Ou seja, diz a palavra do Senhor que fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Manassés se tornou místico. Manassés se tornou idólatra. Se tornou um homem desafiador e desafiou o próprio Deus. Ai desse. Versículo 7. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos antepassados, se tão somente tiveram o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. O povo não quis ouvir. Manassés os desviou. Olha aonde chegou Manassés. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amoreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí veio a conta, porque durante muito tempo o Senhor dá e permite e entrega o homem à sua própria concupiscência, mas vem a conta por parte de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizando contra Samaria, e o fio de prumo, usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o
e virando-o de cabeça para baixo, abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou. Não sei se descansou mesmo, mas a Bíblia fala descansou, né? Depois de tudo aquilo que ele fez, descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Bom, amada igreja, por parte do Senhor, eu vos digo, você que recebe tanto por parte de Deus, tantos ensinamentos, você que recebe tanto por parte de um Ezequias, não negue o Senhor. Não despertem a ira do Senhor. Não faça como um insensato. Não escolhe o mal. Não escolhe sair do átrio. Não escolhe sair do lugar santo. Não escolhe sair do lugar santíssimo. Entre no átrio. Entre pelo portão, entre no lugar santo, veja os pães, veja o incenso, lave as suas mãos na bacia, queime toda a gordura para o sacrifício e deixe que a bacia de água o torne limpo. Quando estiver no lugar santíssimo, durma ao pé da Arca da Aliança e não saia de perto dela. E quando o sacerdote, enquanto o sacerdote não lhe chamar para o serviço, fica ao lado da arca. Seja um Ezequias. E cuidado para não começar bem e terminar mal. Cuidado para não ser exortado pelo Senhor por causa da sua imprudência, por causa da sua insensatez, da sua ambição e da sua vaidade. E não permitem que os seus descendentes se tornem um Manassés. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Pai, Rei da Glória, quantas instruções recebemos nessa noite, quanto temor, quanto tremor, Senhor, perante essa mensagem. Ezequias foi avisado. E se lhe foi dado anos de tempo para Ezequias preparar Manassés. Mas certamente não entendeu,
não entendeu a gravidade de não ter colocado ordem dentro da sua casa, quando se lhe foi dada oportunidade e aviso de fazê-lo, e de chamar os seus filhos, de chamar a sua esposa e de dizer: essa casa servirá ao Senhor. Há muitos homens de Deus, há muitas mulheres, homens que servem, que são líderes dentro desse ministério, que estão deixando o tempo se encarregar, não para o bem, mas para a destruição dos seus filhos, porque há um Manassés que está crescendo na iniquidade, há Manassés que estão crescendo no vício, e Ezequias se envolve em tantas coisas que não tem tempo para nada. Coloque em ordem na sua casa, Ezequias. O que é necessário que aconteça? Uma úlcera para você parar e dar ouvido a Isaías, que é homem de Deus, que está dentro do teu palácio? Isso mesmo. É necessário a dor vir. É necessário o escândalo chegar. É necessário a tristeza, a decepção, o invadir mediante atitudes que um Manassés pode fazer e realizar se tu não o corrige antes que seja tarde. Pois, Adonai, que essa palavra possa despertar os Ezequias acomodados e que Manassés se arrependa, porque senão, mais cedo ou mais tarde, a profecia chegará até ti. E não serão profecias agradáveis, porque quando a ira do Senhor se acenda, cuidem-se. Ai desses, do Senhor não se brinca. Essa foi a mensagem de hoje. Glória a Deus, agradeço o Senhor por esse momento tão precioso. Manassés, se ainda você é jovem, Manassés, se ainda você já tem idade, mas há tempo para você se arrepender antes que tome poder. Dá poder ao insensato e veja o estrago que ele faz. Antes que ele receba poder, é bom colocá-lo na linha. Coloca-se na linha, Manassés, antes que te perda e faça perder os que estão contigo, tu e tua descendência. Convertem-se, Manassés. Convertem-se. E se tu tem um exemplo dentro da tua casa de uma mulher que ora, de um homem que paga um preço de oração, de um Ezequias, há tempo ainda para você se arrepender e de entender o real propósito que Deus tem para a vida de você. Faça o teu cadastro, porque esse é o convite do Senhor, é a oportunidade que Deus está lhe dando. Vocês estão vendo esse QR Code? Aproxima seu celular e faça o seu cadastro. Responde as perguntas. Entraremos em contato contigo. Lhe ajudaremos. Independente do que você já fez, se há arrependimento, quem é Deus? O Senhor é Deus para lhe perdoar.
Deus não é Deus para lhe condenar se verdadeiramente Ele vê em você um desejo de ter compromisso com Jesus Cristo e de viver para Deus. Ele apagará os teus pecados, as tuas transgressões. Mas não deixa passar essa oportunidade. Se vocês preferem, vocês podem entrar no meu site, aliás, não é no meu site, é no site da igreja, igrejaoce.com.br. É importante, você pode conhecer a visão da igreja, você pode conhecer os pastores, tudo está dentro desse site, né? Conhecer as programações, as festas que nós fazemos, as reuniões que nós temos, é bênção do Senhor. Que igreja linda! Você que não faz parte, corre, juntam-se a nós, teremos prazer de lhe discipular e lhe ajudar. Então, aguardo o seu cadastro, meus amados. Medita na palavra, guarda a palavra e que haja mudança. Abraço para todos vocês e eu lhes digo até terça-feira que vem.